A aula de história de hoje nós vamos trabalhar com um novo conteúdo, a conquista e colonização espanhola da América. Vai ser o conteúdo todo, dá para trabalhar em uma aula. Nós dá para 134 a 152. Então nós estamos vendo aí qual é a conquista e colonização da espanhola, né? Espanha na América. Primeiro, nós vamos trabalhar com como foi, né? Então, nós estamos vendo uma imagem que são de guerreiros astecas. Tem algum questionamento, né? Onde eles parecem estar? O que parece estar fazendo? Você observou há um asteca caído na escada, de cabeça para baixo? Na imagem, eles parecem estar festejando ou resistindo a um ataque. Então, nós estamos vendo aí esses guerreiros astecas aí nessa imagem, e esse questionamento que nós estamos, vamos ver qual é a resposta dela, né? Então, nós estamos vendo que a imagem foi feita, né, por um artista indígena e retrata a resistência dos mexicas ao ataque espanhol ao templo de Tenochtitlan. Note que há um guerreiro nativo ostentando um estandarte no qual se pode ver a águia, né, um animal importante dentro da mitologia da fundação de Tenochtitlan. A imagem sugere o que de fato aconteceu. Os mexicas resistiram aos espanhóis. A imagem também ajuda a desconstruir o mito da conclusão, ou seja, a ideia de que a conquista de Tenochtitlan significou a conquista do império como um todo. Cortés lançou mão também do mito da sujeição voluntária dos nativos, escreveu uma carta ao rei da Espanha dizendo que os indígenas se renderam espontaneamente, pois preferiram um monarca poderoso e benevolente a um líder indígena tirano e cruel. É interessante notar ainda, né, que os espanhóis não aparecem na cena. Então, são aí os indígenas, né, astecas, que os espanhóis encontraram ao chegar na América. Então, teve todo esse questionamento e a gente viu que eles não falaram a verdade, né? Os espanhóis já escreveram uma carta, já não foi mesmo a realidade do que eles estavam falando, né? Mas eles estão mostrando quem são esses guerreiros astecas. Aí nós vamos ver a conquista das terras astecas, né? Então, os espanhóis, quando eles chegaram na América, encontraram esse povo aí, esses povos, né? Primeiro nós vamos trabalhar com os astecas. E eles iniciaram a conquista das terras americanas pelas ilhas do Caribe, né, as quais deram o nome de São Salvador e Hispaniola. Os espanhóis, observando os enfeites, né, eles usados pelos indígenas que ali viviam, concluíram que havia muito ouro, né, no local e os obrigava a extraí-lo. Esgotando o ouro das ilhas, eles partiram para a conquista do continente. Então, eles já chegaram observando, né, o que tinha ali, viram que os astecas tinham uns cordões de ouro no pescoço e já ficaram interessados. Ali nós estamos vendo a imagem de um asteca, né, um indígena. Lá embaixo, os espanhóis chegando, né, nas terras americanas dos astecas. E lá embaixo, a Ilha do Caribe, que era o local onde eles chegaram e deram o nome de São Salvador. Então, iniciando aí como foi as conquistas das terras astecas. Quando foi em 1519, esse oficial espanhol chamado Hernán Cortés, tem a foto dele lá, ele desembarcou nas terras onde hoje está o México, com 508 soldados, além de cavalos e canhões. Os indígenas, com certeza, né, estranharam aqueles homens brancos com roupas e armas de ferros e montados em seres estranhos, que os astecas ainda não conheciam o cavalo. Os espanhóis, por sua vez, devem ter estranhado, né, os modos de viver, de se vestir e a língua dos astecas. Então, ajudado, né, aí pelos... e aí nós estamos vendo, né, o Cortés com o índio, asteca, e lá em cima ele chegando nas ilhas para colonizar essas terras ricas aí.
Quem foi Hernán Cortés, né? Ele era portuguesado como Fernão ou Fernando Cortés. Foi um explorador e conquistador espanhol nascido na cidade de Medellín, no reino de Castela, né? Ele é célebre por sua conquista da civilização asteca. Era filho de um fidalgo e decadente. Cortés chegou a estudar na Universidade de Salamanca, mas não concluiu os estudos. Aos 19 anos, deixou seu reino natal e viajou de navio até a ilha espanhola, na atual região das Antilhas, onde passou a trabalhar como escrivão e agricultor até que, poucos anos depois, conheceu o conquistador Diogo Velázquez de Cuellar, futuro governador de Cuba, que o empregou em tarefas militares envolvendo a conquista da ilha. Como recompensa por seu serviço, Cortés tornou-se prefeito da cidade de Santiago, na Chile, hoje. Mais tarde, ele também se casaria com uma parente de Velázquez, né? Então, aí foi esse homem, né, que chegou aí para as conquistas das terras americanas. Continuando com as conquistas das terras, né, nós falamos quem foi Cortés, eu dei uma explicação para vocês saberem mais ou menos quem era. Então, passado o primeiro momento, os espanhóis descobriram que vários povos do Império Azteca estavam revoltados com a denominação Azteca, né, com o líder Azteca. Então, entre esses povos estavam os habitantes da cidade de Tlaxcala. Assim, os espanhóis aliaram-se a esse povo, como são sabidos, né, e marcharam sobre Tenochtitlan, que era a capital azteca, né, a maior cidade. Aí, os Tlaxcalanos, né, eram uma civilização mesoamericana, baseada no território que hoje corresponde ao México, especificamente o estado de Tlaxcala. Seu início remoto ao século XVIII e continua até o século XVI. E como eles já estavam com essa organização aí, né, ajudados pelos tlaxcaltecas e os militares de outros aliados indígenas, Cortés e seus soldados conquistaram Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, em 1521, matando milhares de astecas, entre os quais seu imperador Montezuma. Após a conquista dessa grande cidade aí, que era a capital Tenochtitlan, Cortés instalou-se no palácio de Montezuma, tá vendo como é sabido? E seus auxiliares ocuparam outros palácios, né, mexicas. Então, vocês viram o tanto que ele era sabido, né? Uniu com esses Tlaxcala, né? Esses astecas aí dessa cidade, né? E foram conquistar a capital, que era a maior cidade, onde estava lá o palácio, né, do chefe azteca. Então, nós estamos vendo a luta, né, a conquista espanhola, e lá a cidade, né, onde eles conquistaram de Tenochtitlan, a capital. Falando nessa capital, aí vamos ver quem foi, o que foi, né, como foi Tenochtitlan. Foi fundada em 1325, né, século XIV, e tornou-se capital no final do século XV. A cidade originalmente se localizava em duas pequenas ilhas, no lago Texcoco. Através da construção de ilhas artificiais, eles vão construir outras ilhas, né? Ela foi aumentada e passou a cobrir uma área de 13 quilômetros quadrados. Por volta de 1519, sua população era estimada a 400 mil pessoas, né? Um espaço não muito grande, mas muita gente mesmo. População muito grande. A capital refletia a riqueza e o poder do Império Azteca. Tenochtitlan tinha palácios deslumbrantes e templos no topo de pirâmides. Está observando lá na imagem. Os astecas construíram os aquedutos, que é para o abastecimento da água, e canais que permitiam o transporte pela cidade. O palácio do imperador Montezuma II ficava em Tenochtitlan, que era a capital. Acredita-se que essa construção tinha 300 cômodos. O palácio e o resto da cidade foram destruídos pelas tropas espanholas em 1521. A rebeldia, né, desses espanhóis que deviam deixar para ficar aí na história.
A origem de Tenochtitlan é atribuída aos deuses azteca, Huitzilopochtli. Ele guiou os astecas quando eles migraram de sua terra natal ao norte até o Vale do México. Segundo o deus, a capital seria construída no local onde eles encontrassem uma águia comendo uma serpente. O símbolo da água e da serpente continua importante até hoje e faz parte da bandeira do México. Tenochtitlan foi a capital do Império Azteca. O local onde antes ficava Tenochtitlan hoje faz parte da cidade do México, no México. Nós estamos vendo aí a pirâmide, né? A fortaleza que eles criavam. É interessante o quanto eles eram, né, inteligentes, arquitetos, engenheiros, e conseguiam fazer toda essa construção aí naquela época em que não tinha nem, né, o que tem hoje. E aqui nós estamos vendo esse Deus Huitzilopochtli, né, que ele deu essa visão aí, guiou os astecas, né, até chegar no Vale do México para construir esta cidade. Então, era o deus deles, como eles eram politeístas, eles tinham vários deuses. O que foi o que era o Império Azteca? Nunca foi uma unidade política. Então, era, na verdade, um conjunto de povos com diferentes graus de subordinação aos astecas. Então, não tinha, assim, mesmo uma gestão política, né? Alguns pagavam impostos a eles, mas tinham uma relativa autonomia. Outros eram governados pelos astecas e outros ainda só pagavam impostos à força, quando era vítima de expedições punitivas promovidas pelos astecas. Então, tinha esse governo aí autônomo, né, mas que tinha seu gestor, que era o rei, mas que eles não tinham, eles eram unidos, né, era um povo diferente, de grau de subordinação diferente. Então, nós estamos vendo lá Tenochtitlan, né, a capital, estamos vendo aí a guerra entre eles, espanhóis e astecas, e ali embaixo nós estamos vendo o mapa, a cidade do lado, né, o Império Azteca do lado, e aí onde eles ficavam, que era na ilha, né, estava no mar de um lado e de outro, e aí onde ficava o Império Azteca. A conquista das terras incas. Então, nós vamos trabalhar com outros povos agora, que são os incas, né? Então, quem foram esses povos? Então, a busca por riqueza e poder animou outro aventureiro, né, que foi outro espanhol que chamava Francisco Pizarro. Ele teve o poder de organizar uma expedição, né, com o objetivo de conquista. Seu alvo era o Império Inca, situado na Cordilheira dos Andes. Acompanhado de apenas 180 homens, parte dos quais a cavalo, Pizarro partiu do Panamá e chegou à cidade inca de Tumbes. Depois, em 1532, conquistou a cidade de Cajamarca. Então, instalou nessa cidade e convidou o Inca, né, na Atahualpa, para um encontro reservado, né? Ele queria algo diferente. Aí nós falamos o que é Inca. Inca é o título equivalente ao de um imperador. Então, ele convidou esse Inca Atahualpa, que era o governador, né? Era o imperador da colônia, do local deles aí, Incas. Lá em cima nós estamos vendo Atahualpa, vai ao encontro de Pizarro, né? Que foi convidado. Tá vendo lá toda a reverência carregada, né, pelos Incas. E embaixo nós estamos vendo aí Francisco Pizarro à espera desse Inca para marcar esse encontro. Vamos ver o que aconteceu, né, com esse encontro. Assim que Atahualpa chegou, né, Pizarro mandou prender, olha o tanto que era cruel, né? E ordenou, né, aos seus soldados que atirassem nos incas de surpresa. Então, aquela turma toda que vinha lá foi morta por Pizarro e seus soldados. Em seguida, os espanhóis partiram para a conquista de Cusco, a mais importante cidade do Império Inca. Para isso, contaram com a ajuda de vários povos indígenas, inimigos dos incas, motivados pelo trono entre os irmãos de Atahualpa e o Ascar. Depois de tomar Cusco, né, depois que eles conseguiram tomar Cusco em 1533, Pizarro fundou a Cidade de los Reis,
que em português significa Cidade dos Reis, atual Lima, né, Peru, que hoje é Peru, e fez a capital do domínio espanhol na América Andina. Então, foi aí onde eles chegaram, né, nós estamos vendo a Atualpa ali em cima, que era o indígena, né, o rei, e Pizarro do lado. E embaixo nós estamos vendo aí a conquista deles, lutando, mandando matar todo o pessoal e o rei para poder conquistar essa cidade maior aí que era Cusco. Continuando aí, nós vamos agora à resistência, né, que os incas tinham que ter para poder não deixar os espanhóis tomarem conta. Então, os incas não se deram por vencidos e, liderados pelo imperador Manco Inca, outro imperador, abriram uma luta de vida ou morte contra os espanhóis no sul do Peru. Então, eles se revoltaram, não aceitaram, resolveram fazer, né, essa luta aí. Então, quem foi Manco, né, Capac? Ele reinou em Cusco por aproximadamente 30 anos, estabelecendo um código de leis no qual proibiu o sacrifício humano, né, que geralmente tinha, né, ele proibiu o homicídio, proibiu o adultério e o furto. Instituiu que os nobres se casassem com membros da própria família, mas as esposas não deveriam ter menos de 20 anos. Ele próprio desposou sua irmã, Mama Oclo, com a qual teve um filho chamado Sinchi Roca, que se tornou o próximo Supa Inca, né, o rei. Foi ele quem propôs o culto ao sol como primeira divindade e construiu uma casa para as virgens consagradas para aquela deidade, que se ia chamar Supremo Criador, as quais deveria ter o sangue real dos incas. Então, ele não queria que tivesse outro sangue, né, que seria o próprio, eles mesmos, né, o próprio sangue. Então, tinha que casar até mesmo com os parentes familiares, né? Um novo olhar sobre as razões da conquista espanhola. Então, nós estamos vendo Hernán Cortés, né, quando ele chegou ao México em 508, homens e Francisco Pizarro, né, entrou no Peru com 180 homens. Então, aí vem a pergunta, como foi então que centenas de espanhóis conseguiram vencer milhões de nativos, né, se eles tinham suas armas também? Então, segundo o historiador Mateu Rastal, né, a conquista espanhola da América deve-se a 4 fatores principais. Então, nós estamos vendo aí diante do questionamento, né, Hernán Cortés lá em cima e Francisco Pizarro lá embaixo, como foi que eles conquistaram tantas terras se tinha apenas poucos homens, né, e os impérios eram tão grandes? Então, os fatores foram esses, né, de acordo com o historiador. O primeiro e mais determinante foram as doenças, né, trazidas pelos europeus e contra as quais os corpos indígenas não tinham resistência. Essas doenças, como o sarampo, a varíola e a gripe, mataram mais do que as armas de fogo. Então, assim, o sucessor de Montezuma foi uma dessas vítimas. Reinou apenas 80 dias e morreu de varíola, né? Então, uma das causas foi esse aí, um dos fatores que muitos morreram e os espanhóis tinham, né, esse suporte forte para as doenças e não conseguia. O segundo foi que os espanhóis souberam aproveitar a desunião e a rivalidade entre os ameríndios, né? Eles brigavam entre eles. Então, tanto os astecas quanto os incas tinham muitos inimigos que formavam verdadeiros exércitos indígenas. Então, assim, para ajudar os espanhóis a tomar a terra dos incas, né? Então, eles fizeram esses verdadeiros, né, exércitos aí coligando com os indígenas. Para conquistar Tenochtitlan, por exemplo, Cortés contou com a ajuda do povo tlaxcalteca, né? Então, nós já vimos lá atrás. Então, eles tinham eles sabiam, né, como agir. Então, nós estamos vendo lá a doença da varíola, muitos morrendo, e aqui, né, a ajuda dos indígenas, aliado aos espanhóis, eles aliavam aos indígenas para poder conquistar todas essas terras. Outro fator, né, o terceiro e o quarto. O terceiro foram as armas dos conquistadores, com destaque para a armadura de ferro, né, e a espada de aço, que era a resistência, o cavalo, que era a mobilidade, e as armas de fogo. Tinha também, né, todo esse processo aí para ser vitorioso. Com um poder destrutivo superior ao dos indígenas e que, no caso do canhão, impressionava também pelo barulho que fazia, eles fugiam, né?
E além de ser morto, os outros fugiam. O quarto fator foi o fato de os espanhóis saberem muito mais sobre os astecas e os incas do que esses sobre eles, né? Porque eles já vinham pesquisando. Os espanhóis procuravam se informar a respeito das discórdias e disputa entre os indígenas e estimularam a guerra entre eles, aliando-se a um dos grupos. Vencida a guerra, apossavam de tudo, submetia inclusive aos seus aliados. Então, o que é que eles faziam? Eles juntavam com os indígenas, faziam aquela rivalidade entre eles, depois da briga, eles aliavam a um dos grupos, ganhavam, e depois esses próprios índios iam ser aliados seus, iam ser trabalhadores, né? Então, nós estamos vendo aí o que eram as armaduras dele, né? Como eram os espanhóis, os cavalos, tudo isso que eles usavam, e ali a guerra que destruíram, né, os indígenas com essa força, com essas armas que eles tinham mais evoluídas. A economia colonial, né? Nós vamos ver agora a economia colonial. Durante o processo de conquista, né, os espanhóis iniciaram também a colonização da América, isto é, a ocupação, exploração econômica e administração do território americano. A primeira economia deles, como lá eles viram que eles tinha ouro, né, foi a mineração, com a descoberta das ricas minas de prata, de Potosí, que era Potosí, era uma grande fonte de riqueza de tesouro. Então, eles descobriram essa fonte aí, Potosí, na atual Bolívia, hoje é Bolívia, em 1545. E em Zacatecas, que foi no México atual. No ano seguinte, a mineração se transformou na atividade mais importante na América Espanhola, né? Então, nós estamos vendo aí como foi que eles conquistaram, né? Considerando as minas como propriedade sua, o rei da Espanha mandou distribuir lotes auríferos àqueles que tivessem dinheiro para iniciar sua exploração. Já o penoso trabalho de arrancar a prata do fundo das minas deveria ser feito pelos indígenas. Então, nós estamos vendo aí como eles fizeram para enriquecer, né, através dessa economia. Como era a forma de trabalho, né, dessas minas aí. Então, tinha as duas principais formas de trabalho, né, forçada na América Espanhola, foram a mita e a encomienda. Que era a mita? Era a obrigação que os membros das aldeias tinham de trabalhar para os espanhóis durante 4 meses por ano. Muito, né? Esses trabalhadores, que eram os mitaios, eles recebiam por seu trabalho 1/3 do salário de um trabalhador livre daquela época. Então, era um trabalho escravo mesmo, né? E a encomienda, né, era o direito dado ao colono, que chamava encomendeiro, de explorar o trabalho indígena, ainda tinha isso, né, nas minas, plantações e fazendas por certo período. Então, eles davam esse direito aí aos espanhóis, aí, que chamavam encomenda, né. O que é mita era o antigo hábito inca, pelo qual os habitantes das aldeias eram obrigados a realizar serviços gratuitos para o Império Inca durante alguns dias por ano. Esse hábito foi adaptado pelos espanhóis. Eles, como já tinham conhecimento, né, do que era a mita, como eles já faziam para os imperadores, e aí eles continuaram fazendo, né, obrigaram eles a fazer essa obrigação aí, que era a mita, trabalhar para eles de graça um certo tempo, né? Então, essa mita aí, né, é a encomenda, né, como isso vai perceber, e tinha também a troca do direito sobre o trabalho indígena, né? O colono deveria pagar o tributo à metrópole espanhola e dar aos indígenas assistência material e religiosa, ou seja, alimentá-los e ensiná-los a religião católica. Mas os colonos quase nunca cumpriam sua parte. Milhares de indígenas morreram por maus tratos ou de fome, sem nada saber sobre o cristianismo. Então, eles falaram que ia fazer todo esse processo e no fim nada, né? Os indígenas eram que sofriam e aí passavam até a morrer por necessidades dos espanhóis. Então, nós estamos vendo lá, né, a encomenda e a mita e a encomenda embaixo e aqui o trabalho na mineração. Outro é a agropecuária, né? A agropecuária. Na América colonial, espanhola, praticava-se a agricultura
e a pecuária, igual aqui, né? Em grandes propriedades, as fazendas, entre as plantas mais cultivadas estava o cacau, tem no Brasil, a batata, o milho, o tabaco, que é nativo da América já, né? E a cana-de-açúcar, que eles trouxeram de lá e introduziram na América pelos europeus. Além disso, criava gado de corte e de transporte, mulas e cavalos, né? Então, no final do século XVIII, com o declínio da mineração, a agricultura e a pecuária se desenvolveram ainda mais. Aumentou o número de fazendas que produziam gêneros como cacau na Venezuela, açúcar e tabaco em Santo Domingo e Cuba. Os trabalhadores dessas fazendas eram geralmente africanos escravizados, trazidos para a América em grande número desde o século anterior. A grande fazenda escravista, produtora de um gênero tropical, que era o cacau, por exemplo, destinado ao mercado externo e chamado de plantation. Essa plantação aí chamava plantation. Nós estamos vendo lá no mapa, né, a legenda do que eles plantavam, amarelo, rosa, azul, cada um tinha sua plantação. Embaixo aí nós estamos vendo, né, a cana-de-açúcar, como que eles produziram, como eles faziam, né, a cana, o açúcar, o mel, a cachaça, né, com os grandes engenhos de açúcar, que depois, né, tinha aqui também no Brasil todo esse processo. O controle da colônia pela metrópole, né, pela grande Espanha, metrópole. Para cuidar de seus negócios com a América Espanhola e exercer um controle rígido sobre as regiões, a Espanha criou dois importantes órgãos, né, que era para liderar todo esse processo aí da colonização. Primeiro era a Casa da Contratação, era um órgão encarregado de controlar o comércio e a navegação entre a Espanha e suas colônias americanas. Funcionava desde 1503 na cidade portuária de Sevilha, na Espanha. Então, eles colocaram aí esse órgão, né, que chama Casa Grande, para controlar todas as finanças, né? E teve o Conselho das Índias, que foi um órgão criado pela monarquia espanhola em 1524 para administrar suas colônias na América. O órgão era formado por um conselho nomeado e dirigido pelo próprio rei da Espanha. Seu poder era imenso. Podia fazer leis, ministrar justiça e nomear e destruir funcionários para a colônia. Ali nós estamos vendo a vista, né, interna do Palácio Real de Alcazar, na Sevilha, na Espanha, onde funcionava a Casa de Contratação. E nessa parte do prédio, a existência de dois traços de arquitetura árabe medieval. Os arcos em forma de ferraduras e as colunas finas, né? Então, nós estamos vendo que era por isso que chamava a Casa de Contratação, que era uma casa muito bonita, muito bem feita, né? Toda perfeita mesmo para... E lá embaixo nós estamos vendo, né, o Conselho das Índias, aquele prédio lá do século passado, como era essa Casa das Índias, esse órgão aí, né, era para administrar suas colônias. Um grande prédio também. Como era a administração espanhola? Inicialmente, o governo da Espanha transferiu a particulares, homens como Cortés e Pizarro, né, o direito de explorar e administrar as terras americanas. Esses homens, chamava adelatados ou adiantados, recebiam dos reis da Espanha o poder político e militar na América, mas eram obrigados a enviar para a metrópole, que era a Espanha, 1/5 de toda a riqueza extraída e produzida nas áreas conquistadas por eles, né? Então, eles tinham que fazer isso para a metrópole. Eu coloquei o que é metrópole, uma cidade principal de um país, de um estado, de uma região, cidade muito grande. E no Brasil nós temos São Paulo, é a metrópole, né? As capitais são as metrópoles. Então, o país, o Brasil é uma metrópole, então a Espanha era uma metrópole, né? E mais tarde, né, ao perceber que as riquezas americanas aumentavam, mas eram desviadas, a monarquia espanhola anulou o poder, né, dos aletrados e foi aumentando o seu controle sobre suas colônias da América,
Para isso, instituiu dois vice-reinados, o vice-reinado de Nova Espanha, 1535, no atual México, e o vice-reinado do Peru, né, que foi 1542. Então, nós estamos vendo lá em cima, né, eles liderando e as metrópoles, né, os adiantados que eles faziam aí para controlar toda a mineração e a agricultura. Dentro da administração espanhola tem esse mapa aí, né, que eu falei agora que era o vice-reinado de Nova Espanha, né, tinha o vice-reinado do Peru, Nova Granada, do Rio da Prata, para defender as colônias dos ataques dos piratas, né, um fato comum na época. Tinha também, o governo espanhol criou também 4 capitanias gerais, que foi Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile, né, todos situados em áreas estratégicas. No território colonial foram criadas as câmaras municipais chamadas da América de cabildos. Era encarregado de administrar cidades e fazer cumprir as leis do governo espanhol. Era também responsável pela segurança. Os vereadores dessas câmaras eram quase sempre filhos de espanhóis nascidos na América, que mais tarde ficaram conhecidos como crioulos, né? Então, nós estamos vendo aí como foi a administração. Então, ele criou todo esse o mapa aí, né? A Flórida, Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral da Venezuela, nas Guianas, Vice-Reinado de Nova Granada, Capital Geral de Guatemala. Então, toda essa administração aí ele fez para percorrer com todo o comércio do ouro e da lavoura que eles... E lá no mapa, no globo, lá tá marcando onde era, né, todo esse percurso que eles faziam aí. Como era a sociedade na América Espanhola, né? Então, sociedades hispano-americana, espanhol-americano, eram formadas basicamente por 5 grupos, que eram os cheptones, crioulos, mestiços, indígenas e negros escravizados. Quem eram os chapetones? Eram os colonos nascidos na Espanha, também chamados de peninsulares, ocupavam os principais cargos políticos, militares e religiosos e tinham enormes privilégios. Depois vem os crioulos, né? Eram filhos de espanhóis, mas que eram nascidos aqui na América. Eram ricos fazendeiros, donos de minas e grandes comerciantes, os ricaços, né? Não podiam ocupar grandes cargos, exceto de vereador. Então, eles podiam ser vereador nas câmaras municipais que chamava os cabildos. Que eram os cabildos? Era uma corporação municipal instituída na América Espanhola durante o período, né, que se encarregava da administração geral nas cidades coloniais. Quem eram os mestiços? Filhos de espanhóis ou de crioulos com índias ou africanas, né? Já não era mais brancos, era mestiços. Ocupava funções de poucos prestígio, como pedreiros, carpinteiros, ferreiros e capatazes na fazenda. Pois os indígenas, que constituíam a maior parte da população e era duramente explorada nas fazendas, nas tecelagens, nas minas, né? Colocaram para trabalhar. E vem os africanos escravizados que eles traziam, né, para trabalhar, principalmente nas grandes plantações de cacau na Colômbia, que eles já eram acostumados lá na África, Equador, Venezuela e Cuba. No início da colonização, o número de escravizados na América era pequeno. E assim, as sociedades coloniais hispano-americanas era formada por uma minoria de brancos com grande riqueza e poder, e uma maioria de índios mestiços, né? E eles que realizavam o trabalho mal remunerado ou o trabalho escravo, né? Então, aqui fica assim, como eram todas essas sociedades, né? Além disso, índios, negros e mestiços eram discriminados pelas elites coloniais. Os mestiços, por exemplo, eram proibidos de circular com armas, joias de ouro ou roupas de seda, né? Então, nós estamos vendo aí o quanto era um trabalho escravo mesmo. Nós estamos vendo lá em cima, né, os mestiços, os negros embaixo, mestiços e indígenas lá em cima, e os africanos aqui embaixo, nesse trabalho escravo, que nem roupa tinha para vestir, né? Era apenas uma calça. Então, aqui fica as referências, né, de onde foi tirada a aula. A aula, graças a Deus, o conteúdo foi pequeno, mas que foi maravilhoso, né? Nós vimos como trabalhar a América Espanhola, essa colonização. E aqui fica o meu obrigado e espero que a aula tenha tido, assim, conhecimentos maravilhosos para que vocês possam, né, reconhecer
o quanto a aula é maravilhosa, o conteúdo, quando a gente começa, acha um pouco difícil, mas depois de expandir, ele fica assim um conteúdo bem agradável. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode assistir novamente o vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão entender a aula muito bem. Obrigada e tchau.